Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu quero fazer mais um vídeo com um tema bombástico, com um assunto muito interessante, importante e muito atual, porque foi uma pergunta que eu recebi de uma seguidora minha, na qual ela me perguntava: Jéssica, por que que algumas pessoas morrem de Covid e outras não? E no início da pandemia eu comecei a me questionar sobre isso. Por que que realmente isso acontece, né? Por que que a gente uma hora tem o vírus, nem sabe, não sente nada, e de repente tem pessoas que têm o vírus e paf, puf, falece assim, sem explicação e sem nenhum histórico de doenças que poderiam comprometer a vida dessa pessoa. E eu tenho sim uma análise sobre isso, uma resposta sobre isso, baseado na psicanálise, obviamente. E eu gostaria que você estivesse com a sua mente bem aberta para assistir esse vídeo. Que você entendesse que isso aqui não é um julgamento e nem acusações, porque eu sei que talvez tenha alguém na sua família que tenha falecido de Covid, que tenha tido essa doença. Por isso, só assista esse vídeo se você tiver com a sua mente aberta. Vamos lá. A psicanálise, ela fala sobre uma teoria, sobre algo que é uma afirmação, não concordo com uma teoria, mas com uma afirmação, que se chama somatização. O que é a somatização? A somatização, ela acontece quando emocionalmente eu não consigo lidar bem com uma coisa, seja uma situação, seja um trauma, seja uma emoção, enfim. E quando eu não consigo lidar aquilo emocionalmente, vai refletir no meu corpo físico. Eu já fiz até um vídeo falando sobre doenças psicossomáticas bem no inicinho, quando eu comecei a gravar vídeos. Então, a somatização é isso. Aconteceu algo emocional muito forte, eu não consigo lidar com isso, eu vou e jogo pro meu corpo físico. E o que que isso tem a ver, Jéssica, com o Covid, com quem morreu, com quem não morreu? O que que eu quero que você analise, o que eu quero que você pare para pensar, é como que estava a saúde emocional dessas pessoas que vieram falecer instantaneamente, que tiveram uma morte repentina. Como que estava? Será que elas estavam bem com elas mesmas? Será que elas estavam felizes? Será que elas não tinham um desejo interno, inconsciente ou consciente de morrer? E às vezes encontrou isso como a melhor forma? Porque quando eu falo em suicídio, quando a gente fala em suicídio, você logo deve pensar que é uma pessoa que coloca uma arma na cabeça, dá um tiro, toma remédio, se enforca, joga na frente de um caminhão. Eu acho que essas são algumas das possibilidades de você se suicidar. Mas existem outras que a gente não conhece de uma forma mais abrangente, que é as formas que a gente se mata aos poucos. São palavras fortes de dizer, né? Mas é uma realidade. A gente morre aos poucos, morre angustiado, morre com aquele anseio, com aquele desejo de morrer. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que venceram o Covid, que tiveram Covid foi a mesma coisa que não tiveram nada, e também tive a oportunidade de conhecer pessoas que infelizmente vieram a falecer de uma morte muito repentina, na qual eles colocaram causa como Covid. Voltando a falar das outras formas de suicídio, então a gente pode, às vezes faz isso com a gente mesmo. A nossa vontade de morrer é tão grande, o desejo de morte é tão grande, ou o desejo de ter algo que somente uma morte ou uma doença vai trazer, como no caso daquela menina, da Nara Almeida, não sei se vocês vão lembrar, aquela modelo que teve câncer no estômago,
e ela foi abandonada pelos pais, e aí a única forma que ela encontrou de ter os pais foi ficando doente, porque aí os dois vieram e começaram a ficar com ela, satisfez aquele desejo interno que ela tinha, aquela carência, mas de uma forma muito ruim e negativa que acabou custando a vida dela. E já teve alguns vídeos até que ela falava sobre isso, de como era importante a mãe dela tá ali, o pai tá ali, mas eu não vou entrar nisso. Talvez eu faça até um vídeo falando sobre, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo e pra vocês conseguirem entender. Então, como que tava? Será, gente, que esses porquês aí que eu coloquei atrás, essas perguntas, será que eles estavam bem? Ou será que essa foi uma melhor maneira de atingir o seu propósito, de atingir o seu objetivo? É isso que eu gostaria que vocês pensassem. Porque pode tudo externamente parecer muito bem, mas internamente não está. E aí quando aparece um vírus desse, uma doença dessa, é a fuga perfeita. Olha, eu não me matei com um tiro na cabeça, mas eu morri por causa da doença. Mas e o porquê que essa doença tá ali? Por que ela se manifestou? Por que ela apareceu em você desse jeito e em outras pessoas não? Por quê? E no início da pandemia, eu tive essa oportunidade, como eu disse pra vocês, nossa, um cabelinho aqui no meu olho. Eu tive essa oportunidade de conhecer uma pessoa que morreu instantaneamente, repentinamente. Foi na onde eu comecei também a levantar essas perguntas e me questionar do porquê que isso acontecia, até que eu lembrei dessas teorias, da teoria de Freud, que é mais uma afirmação do que uma teoria, falando sobre a somatização. E tudo fez sentido quando eu analisei apenas um caso que eu conhecia, de uma pessoa que aparentemente para os outros estava tudo bem, tá tudo tranquilo, tal, mas eu sabia e via que não estava, nas poucas vezes que a gente conversou. E depois eu fiquei sabendo que essa pessoa teve o vírus e em dias faleceu. Foi uma surpresa, porque a morte, como eu disse, por mais certa que ela seja, a gente sempre sofre e a gente sempre questiona. Então, gente, para resumir nessa balança aí, eu acredito que seja isso. Por mais um estado emocional. Algumas venceram pela força e a vontade de viver, por mais que tivesse essa vontade de morrer, então ficou naquela luta, naquela batalha constante. Uns culpam Deus, a religião, culpam o vírus, mas a realidade é sempre essa. Todas as nossas doenças, elas são geradas no nosso emocional e refletem no nosso corpo físico. De novo, eu faço esse adendo sobre a importância de trabalhar o autoconhecimento, sobre a importância de fazer terapia. Nessa pandemia aumentou muito os casos de transtorno mental, muitos casos de ansiedade, muito caso de suicídio, muito caso de depressão. Tudo isso veio se aflorando, mas isso também despertou o interesse das pessoas pela terapia. Por se conhecer, por se entender, por ter esse acompanhamento profissional. Então, nem de todo foi ruim. Eu sinto muito se você está assistindo aqui, se você perdeu algum ente querido. Meus sinceros sentimentos a você. De forma alguma eu gostaria que isso acontecesse. Mas que, acima de tudo, você possa entender, compreender e se questionar como está a sua saúde mental. Como está a saúde dessas pessoas que estão ao seu redor? E eu também acompanhei casos de amigos próximos, agora não de tão um pouco distante, mas de próximos, que tiveram vírus e simplesmente nada aconteceu.
Então, em tudo e com tudo, a gente tem que estar sempre atento. Olhar o nosso eu. Tomara que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, que esse vídeo tenha sanado a sua dúvida de alguma forma. Se ficou aí alguma pergunta ainda, deixa aí nos comentários, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, me acompanhe no Instagram, @jessicaborsato, ou na página do Facebook, que é @jepsicanalista, JEH psicanalista. Eu vou deixar aqui as redes sociais para que você possa tá me acompanhando todos os dias, ok? Pessoal, um beijão e até o próximo vídeo.